Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 83 da nossa jornada, dia 24 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 35, João 14, Provérbios 11 e Efésios 4. Hoje vamos falar sobre obediência, presença, transformação e de uma vida que não é só de fé, mas de prática. E para você que está no desafio dos 20 dias, a dica de hoje é: ame ao Senhor. Você não permanece só porque precisa, você permanece porque aprendeu a amar a presença. Que nesses 20 dias, mais do que criar um hábito, você desenvolva prazer em estar com Deus. E sem mais delongas, Êxodo, capítulo 35. Esse capítulo começa retomando algo que já apareceu antes, o sábado. Depois de tudo, queda, restauração, renovação da aliança, Deus reforça o sábado como prioridade. Isso é muito significativo, pois era um sinal da aliança com aquele povo. Não era só sobre descanso físico, mas uma identidade espiritual. O povo precisava lembrar: vocês não são mais escravos. Vocês pertencem a mim e eu cuido de vocês. Mas quando olhamos à luz do Novo Testamento, especialmente Paulo em Colossenses, Gálatas, em Hebreus, vemos que o sábado apontava para Cristo. Em Cristo, o descanso deixa de ser um dia específico e passa a ser uma realidade contínua. Não guardamos mais o sábado como lei, mas vivemos o descanso como um relacionamento. Depois disso, Moisés apresenta tudo o que será necessário para o tabernáculo. Havia muita clareza das necessidades. Deus é detalhista e isso revela uma parte do seu caráter. E quando há clareza, o povo sabe como responder. A Bíblia diz que as pessoas começaram a ofertar voluntariamente e de coração disposto. Ninguém foi forçado ou pressionado, eles deram porque entenderam, porque foram tocados e quiseram participar. E mais, cada um entrega aquilo que tem. Ouro, tecido, outros habilidade, cada um sabia o que podia doar dentro da clareza das necessidades. Será que você entende a profundidade, o princípio disso? Podemos aplicar em tudo na nossa vida, com equipes, em casa, no trabalho. Leve clareza, cada um saberá o que fazer. E no final do capítulo, a Bíblia relembra Bezalel, que foi cheio do Espírito, para nos relembrar que o Espírito de Deus não capacita só para coisas espirituais, mas também para trabalho, arte, habilidade, excelência. Fazer bem feito também é trabalho espiritual. E eles não só fazem, a Bíblia diz que ensinam a outros. Êxodo 35 nos mostra o descanso necessário em Deus, que clareza gera movimento e que Deus usa pessoas disponíveis. Partindo agora para João, capítulo 14. Esse capítulo começa com uma frase que conhecemos muito bem e que está até em uma canção que eu quero cantar aqui para vocês. Diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E a canção segue, mas eu quero te dizer que há muita coisa aqui em João capítulo 14 que você precisa ler e aprender dele. Na casa do Senhor há muitas moradas. Aqui existem algumas interpretações. A mais clássica é o nosso lar na eternidade, preparando um lugar para nós junto com o Pai. Mas também existe uma teologia complementar que diz que a morada também habita para Deus habitando em nós.
Mais para frente ele diz: Viremos para ele e faremos nele morada." São duas realidades diferentes. Uma futura, estaremos com ele eternamente, e uma presente, que ele habita em nós. Deus não quer apenas ser visitado, ele quer habitar. Jesus deixa claro que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a fonte da vida eterna. Ele deixa mais claro ainda que não há outro meio de chegar ao Pai a não ser por ele, pelo Filho. Nós veremos um pouco sobre isso em Efésios também. Filipe pede para ver ao Pai e Jesus responde quase com um lamento: "Eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda não entendeu? Ver a mim é ver ao Pai." Deus não é uma ideia distante, Deus se revelou completamente em Jesus. Ele diz que aquele que crê fará obras maiores. Jesus estava limitado fisicamente a um lugar. Após a sua ascensão, o Espírito é derramado e agora a obra se expande pelo mundo inteiro, através da minha vida e da sua vida cheia do Espírito. O amor, também, Jesus diz que não é apenas um discurso, mas é obediência. Ele declara que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amar a Jesus é uma resposta prática. Obedecê-lo não é ser perfeito, mas é estar alinhado com a vontade dele. Então ele diz e derrama sobre nós uma das promessas mais lindas, que o Espírito seria derramado sobre nós. Agora ele habita em nós para nos ensinar, nos lembrar das palavras de Cristo e nos guiar. Antes o Espírito vinha sobre as pessoas, agora ele habita dentro. Isso é intimidade contínua. Existe tanta coisa aqui neste capítulo. Ele diz: não se angustiem, não tenham medo. Ele declara que não tem parte nenhum com Satanás. Ele não tem brecha, não tem legalidade, não tem pecado. Leia este capítulo, tem muita coisa para você aprender com o Senhor. Mas, em resumo, João 14 nos mostra que a paz começa nessa confiança de quem Ele é, que o caminho é uma pessoa e é Jesus, que amar a Jesus é obedecer a Ele, é algo prático, e que Deus não quer apenas nos visitar, Ele quer habitar dentro de nós. E partindo para Provérbios, capítulo 11, é um convite para viver com consciência. Não é só um conjunto de frases soltas, e se você pudesse, você sairia anotando de tantas dicas que tem em Provérbios. É um retrato claro de dois estilos de vida, do justo e do ímpio. A vida do justo é marcada por alinhamento, ele anda com integridade e isso traz segurança. Já o ímpio acaba sendo enredado pelo próprio caminho que escolheu. Outro ponto importante é o poder das palavras. Provérbios reforça que a boca pode tanto destruir quanto dar a vida. Quem fala sem controle se perde, mas o sábio sabe quando falar e quando se calar. Maturidade espiritual também aparece na forma como usamos a nossa língua. E há também uma comparação aqui neste texto que eu quero trazer para vocês, explicar melhor. Provérbios compara a joia de ouro no focinho do porco com a mulher bonita que não tem juízo. E aqui a ideia é simples: algo valioso perde o sentido quando não está acompanhado de caráter. Ou seja, aparência sem sabedoria não sustenta nada. Deus sempre olha primeiro para o interior. Por fim, o capítulo fecha mostrando que o justo não vive só para si. O fruto do justo é árvore de vida, ou seja, quem anda com Deus gera vida ao redor. A verdadeira sabedoria não é só viver bem, é impactar outros com a vida que Deus constrói em você. E para finalizar o dia de hoje, Efésios capítulo 4 marca uma virada muito clara na carta de Paulo. Depois de revelar tudo que Deus já fez por nós em Cristo, que já é o nosso direito, agora ele nos chama a viver à altura disso. Não é mais sobre identidade, é sobre a vida na prática.
Por isso ele começa com um apelo forte: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E essa vida começa de dentro para fora, nas atitudes que sustentam, como humildade, mansidão, paciência, amor. Mais para frente, Paulo deixa claro que há uma verdade espiritual, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai. Assim como vimos em João, há apenas um caminho, uma verdade, uma vida. Ou seja, toda a vida espiritual tem uma única fonte e um único centro: Deus. Isso elimina qualquer ideia de múltiplos caminhos espirituais independentes. A partir daí, Paulo mostra que Cristo distribuiu dons ao corpo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não para criar hierarquia, mas para equipar os santos. Esses ministérios existem para preparar cada pessoa a viver o seu chamado, para que todo o corpo cresça de forma saudável. O objetivo não é dependência de líderes, mas maturidade em Cristo. Uma igreja madura não é aquela que tem pessoas impressionadas, mas pessoas firmes, que não são levadas por qualquer ensino ou influência contrária. Então Paulo aprofunda um pouquinho mais. Não vivam mais como antes. Quem conheceu a Cristo não pode permanecer no mesmo padrão. É preciso deixar a velha natureza e se revestir da nova natureza. Não é algo superficial, é uma mudança real de dentro para fora, que afeta pensamentos, decisões, atitudes. E essa transformação aparece no nosso dia a dia. Falar a verdade, lidar corretamente com a ira, não dar espaço ao diabo, trabalhar com honestidade, ser generoso, usar palavras que edificam. Esta é a espiritualidade bíblica e não é distante da nossa realidade. Ela se manifesta nas nossas escolhas. Um ponto muito profundo é quando Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo. Isso mostra que o nosso relacionamento com Deus é pessoal. Nossas atitudes não são neutras. Elas afetam essa comunhão. O Espírito não é uma força distante, mas alguém que habita em nós. Ele se relaciona conosco e ele é santo. Por fim, Paulo resume tudo. É preciso bondade, compaixão e perdão. E não qualquer perdão, mas um perdão baseado no que recebemos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4 nos mostra que a vida cristã verdadeira é coerente. Não é só crer, é viver de forma alinhada com essa fé. É permitir que aquilo que Deus fez em nós comece a aparecer em como vivemos com os outros. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Nos ensine a Te amar mais como o Senhor merece, a amar a Tua presença. Nos ensine a permanecer, não por obrigação, mas por desejo, porque amamos a Ti. Transforma o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, que possamos viver de maneira coerente diante do Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine o caminho, nos lembre dos ensinamentos do Teu Filho Jesus. Que a nossa mente e nossas atitudes estejam alinhadas com o desejo do Teu Espírito. Que a nossa vida reflita aquilo que temos aprendido do Senhor. Nos dê um coração sensível, ó Pai, ao Teu Espírito Santo, disposto a viver em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 84 da nossa leitura.